Namaste Narasrinhaya Pralada Lada Daine Hiranyakashipu Vakshaha Shilatanka Nakalaye Ito Nrisimha Parato Nrisimho Yato Yamitato Nrisimha Vai Nrisimha Irdaye Nrisimho Nrisimha Bhajin Sharanam Prapadye Tava Karakamalavare Nakam Adbhuta Sringam Dalita Hiranya Kashipu Tanubrigam Keshavadrita Narahari Rupa Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Haribo, Jai Pralada Maharaj, Jai Pralada Maharaj, Jai Pralada Maharaj, Jai Pralada Maharaj. Então esse mantra é o mantra do Senhor Nrsimhadeva, né? Como a gente estava falando aqui, está falando entre impersonalismo e personalismo, né? Krishna, ele tem, assim, infinitas formas, certo? Mas a forma original é a forma do Senhor Krishna. Né? Como a gente está falando aqui em impersonalismo, o impersonalismo ele meio que pega o aspecto pessoal e tenta eliminar esse aspecto pessoal. Só que tem um detalhe que os impersonalistas não entendem, né? Aí você tem que ter um conhecimento mais, às vezes, profundo da área técnica, de formas. De modo que a forma da personalidade, que é essa aqui, essa pessoa, que a gente fala que o Bhakta alemão é uma pessoa, certo? Mas esse Bhakta alemão aqui, ele realmente ele não é categorizado como uma pessoa espiritual. Então esse Bhakta alemão é que o impersonalismo fala assim, você tem que eliminar essa personalidade do Bhakta alemão e você tem que ser o eu real que está por trás, é a substância por trás desse corpo aqui, material físico. Porém, o impersonalista ele não considera o corpo espiritual. Então, o corpo espiritual ele não é diferente do espírito. Assim como o corpo de Krishna não é diferente do espírito supremo e absoluto que é o Senhor Krishna. É tudo igual, entende? Não tem, assim, Krishna tem um corpo e aí o corpo absoluto dele, a forma, a pessoa dele é diferente do espírito. Não tem isso. E também não tem, assim, que Krishna, quando vem nesse mundo material, ele assume um corpo material tipo esse aqui. Não tem. Quando Krishna vem, ele sempre é Deus, ele sempre está na forma absoluta dele. É isso que a gente tem que entender de acordo com o Bhagavad Gita. E aí Krishna fala, se você conhece a natureza do meu aparecimento e desaparecimento e as minhas atividades, você se libera desse mundo material. Então Krishna ele só quer que a gente compreenda ele como ele é, certo? Nessa forma espiritual. E você também tem uma forma espiritual, que é eterna, que é a forma que você vai intercambiar relações diversas, né? De acordo cada um com a sua relação específica, de acordo com o seu gosto, com o sabor que você quer experimentar, e você vai ter uma relação eterna nessa forma espiritual com Krishna no mundo espiritual. Mas aqui nesse mundo material, existe essa chamada persona, ou essa máscara, né? Personalidade quer dizer uma máscara. Então você está vestindo uma forma ou uma falsa pessoa que está se travestindo, vamos dizer assim, de corpo material. Certo? Então é isso aí que o impersonalista fala, você não é uma pessoa. Só que eles não consideram a pessoa espiritual, que é a sua forma eterna.
Eles querem tirar essa forma que realmente você não é essa capa, né? Essa máscara, que nada mais é do que um veículo onde você está experimentando experiências nesse mundo material. Então isso é certo, você não é essa pessoa aqui, essa pessoa é uma ilusão, é um reflexo pervertido daquilo que você, de uma expressão da consciência. Mas a consciência se expressa perfeitamente no mundo material e espiritual, né, lá em Vaikunta, através da sua forma espiritual. Mas o impersonalista, ele desconsidera essa forma, né, espiritual que nós temos, que é uma forma eterna, quando ele tenta descartar essa personalidade, que é feita de corpo físico, de corpo astral e corpo mental, né? Já que ele trata da mente. Então, Krishna fala o quê? Você realmente tem que descartar essa personalidade material, essa pessoa material, e tem que se situar no eu, entender que esse eu é uma parte integrante de Krishna, certo? E que esse eu tem uma forma espiritual igualzinha à de Krishna, onde ele se relaciona lá com Krishna no mundo espiritual e com os outros espíritos em níveis absolutos de amor e felicidade. Compreende? Então, quando o impersonalista fala assim, você não é uma pessoa, você é impessoal, é uma energia impessoal, certo? Então ele tira, né, dentro da filosofia, essa parte, né, mental, astral e física, ele tira, mas ele não está considerando a forma espiritual, que é o que Krishna vem ensinar. Então ele fala, então você é uma energia impessoal, você é o todo. E não é assim, você é uma energia de Deus, com uma forma espiritual igual a de Deus, só que Deus, ele é o energético, ele é o todo, e você é uma parte do todo que se relaciona com o todo. Se você compreender isso, você vai compreender a natureza divina, né, do seu aparecimento, do seu desaparecimento, e é isso, certo? Então não temos assim tanto problema. Esse mantra que nós cantamos aqui agora é o mantra de Nrsimhadeva. Nrsimhadeva é o quê? É uma forma de Krishna, né? A forma de Vishnu, né? Vishnu, ele se manifesta, essa expansão, todas as encarnações, expansões aqui nesse mundo vem de Vishnu, e Vishnu é uma expansão de Krishna. Então Krishna, assim, ele tem infinitas formas, não dá para contar isso, é complicado entender assim. Mas você tem que entender que só existe uma origem, e dessa origem tudo se manifesta. Assim como a cor branca manifesta todas as cores. Aí essas cores, intercambiando uma entre elas, se manifestam infinitas cores. Então Krishna é esse princípio original. E aí no Bhagavad Gita o Krishna está explicando isso para a gente entender de uma forma, né? Então esse mantra que nós cantamos é para o Senhor Nrsimhadeva, é um mantra de proteção, e Nrsimhadeva representa a ira personificada de Deus. Quando a ira de Deus está presente, né, a ira de Deus não é diferente do amor de Deus, é o plano absoluto, não tem dualidade. Quando Deus está irado, é a mesma coisa que Deus está amando. A gente tem que entender isso, é absoluto. Então o Senhor Nrsimhadeva é esse aspecto, né, essa forma, essa pessoa que representa ou polariza a ira divina. Certo? Então quando você canta esse mantra, imediatamente qualquer entidade que está perto de você perturbando, esse mantra potencializa essa proteção, ela cria uma capa, né, uma fortaleza em volta de você, porque você invocou o nome da personalidade da ira de Deus. Isso é muito legal, né? Então você está sempre protegido se você quiser. Por falar em proteção, aqui, ó, a Tulsi também protege, né? Então vamos botar a Tulsi aqui no pescoço, acho bacana. Vamos botar a Tulsizinha, né, para a gente fazer a reunião sem interferência, né? Quando eu quero falar algo de Krishna, bota essa Tulsi aqui, ó. A Tulsi é a amada de Krishna, então protege também, né? Então a gente falou, na aula passada não falamos nada das frases, eu não vou cair na minha própria armadilha aqui de ficar falando e esquecer de falar. Vamos lá para as frases de Ramana Maharishi, certo? Dá continuidade aí. Nós paramos na última vez na quarta frase. Vamos agora para a quinta frase.
O silêncio é a verdade. O silêncio é felicidade. O silêncio é a paz e, portanto, o silêncio é o eu. Isso é interessante, né? Esse silêncio, basicamente, é o silêncio da mente, desse burburinho, né? Desse burburinho. Nossa mente nunca nos deixa tranquilos e em paz, porque a natureza da mente é como se fosse algo que está fluindo constantemente, como um rio, né? A mente nunca é a mesma. Tem uma analogia interessante dessa, acho que também tem no Bhagavata, né? Que quando você entra no rio, o rio aparentemente parece o mesmo, mas ele está correndo, ele está passando. Então, quando você olha o rio assim, ou uma cachoeira da onde vem esse rio, a cachoeira ela é sempre diferente, porque a água que estava ali antes, quando você olhou, já passou. Agora são novas águas. Só que você interpreta que aquela cachoeira ou o rio no qual você está inserido, né, seja o mesmo. Então a nossa mente é assim também, ela é um fluxo constante de pensamentos. Está sempre, né, a nossa mente está sempre se renovando. E aí, se você não senta para fazer uma meditação, ou seja, se você não entra no silêncio do seu ser, então o silêncio é isso, é você ir além da mente, você entrar em contato com o seu ser. E a gente sempre lembrando, né, que o nosso ser é o quê? Sat Chit Ananda. Existência, consciência e felicidade. E aqui nessa frase, né, Ramana está dizendo, o silêncio é a verdade. Então esse silêncio pode ser traduzido pela percepção do seu eu. Assim como Jesus diz, né, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Esse eu sou é a percepção do eu em silêncio, onde você vai constatar a verdade de si mesmo, quando você vai além dessa mente que está sempre num fluxo no qual você está inserido, né? E essa mente está sempre variando, mas você acha que você está sempre no mesmo lugar. Os átomos, né? Enquanto eu estou falando aqui, esse corpo aqui está se modificando atomicamente. Não há repouso na energia material. Tudo é dinâmico, tudo está acontecendo. E você está, através da sua mente, da falsa identificação, você vai tendo várias experiências nessa roda da vida, desde o nascimento até a morte. De modo que realmente, se você quiser encontrar o eu, você tem que aprender a fazer o silêncio. Como diz, né, lá na Bíblia, né, Deus dizendo, aquietai-vos e sabei que sou Deus. Aquietai-vos. Deixa sua mente devagarzinha, deixa sua mente tranquila. Aí você vai compreender a presença de Deus dentro do seu coração. Certo? Porque na filosofia impersonalista, quando você fala Deus, é a mesma coisa, para eles é a mesma coisa do que você falar o eu. Quando você encontra seu eu, você encontra Deus. Quando você encontra Deus, você encontra o eu. É como a pergunta, né? Ele sempre fala assim, a pergunta não é quem é Deus, é quem sou eu. Porque eu sou Deus, dentro da filosofia impersonalista. Agora, na filosofia da consciência de Krishna, Deus é a fonte e eu sou uma parte integrante de Deus. Deus ele está no meu coração, mas eu sou Deus. Na verdade, tudo é um, porém há uma diferença entre o energético e a energia. Aí você vai fazer o silêncio, certo? Um silêncio da sua mente, uma meditação, ou você vai lá, pega a japa, né? Hare Krishna, Krishna, meditando, né? Quando você está cantando o santo nome de Deus, isso aí também é fazer silêncio da mente, porque sua mente está concentrada nos pés de lótus da japa, ok? Então, se você está sempre pensando em Krishna, lembrando de Krishna, esse é o verdadeiro silêncio, ok? Ninguém pode silenciar a mente em si mesma, né? Porque a mente é um elemento muito poderoso, não é assim, né? Vou parar de pensar, não é assim. A mente não é o problema. O problema é você seguir no fluxo da mente e nunca parar, certo? Para se interiorizar mais e atingir
esse eu que você é. Então, nesse silêncio, você vai compreender a verdade que você é e também a verdade que Deus é dentro do seu coração. Então, temos que realmente fazer a prática espiritual diariamente. Todos os dias, você tem que tentar se conectar com Deus no seu coração antes de executar as atividades materiais, que nada mais são do que um fluxo da mente, coordenado pelos 3 modos da natureza material, né? Ignorância, paixão e bondade, que fazem você ir daqui para lá, de lá para cá, você fica indo de uma vida para outra também, e você fica nesse movimento frenético, né, da existência, ou um movimento também mais lento, mais tranquilo, no modo da bondade, mas você não realiza aquilo que você é, certo? Então, essa frase, né, o silêncio é a verdade, o silêncio é a felicidade, ou seja, Ananda, você não é Ananda. Deus é a fonte original da felicidade. Essa felicidade não é essa felicidade da mente. Essa felicidade é você estar em conexão com Deus. É praticamente assim, impossível tentar descrever o que é essa felicidade. Essa felicidade ela transborda junto com uma paz interna, um sentimento de gratidão, de êxtase interno, que não dá para falar o que é essa felicidade. Mas essa felicidade é aquilo que você é. Quando Krishna cria você, ele já cria você feliz, em essência. Aí a sua essência se polui, se identificando com essa energia material. E aí, poluída, né, essa felicidade se perverte e não se encontra a si mesmo nos elementos materiais, de tal forma que você se sente infeliz, incompleto, triste, né, depressivo, e todos aqueles sentimentos que são considerados desarmonia ou desequilíbrio dentro da energia material. Então você é a verdade, você é a felicidade. Você é a única verdade dentro dessa plataforma material, naquele sentido real, na essência de ser. E a verdade da energia material é que ela é uma energia de Krishna. No caso aqui desse mundo material, é uma energia de Vishnu, que é uma expansão de Krishna, criando esses mundos, né, para dar uma oportunidade aos espíritos que estão aqui para encontrar a verdade em si. Por isso você vai conhecer a verdade e essa verdade vai te libertar dessa percepção iludida, falsa, pervertida, ou de reflexo contaminado desse mundo material. Né? O mundo só é, entre aspas, aparentemente ruim quando você não está conectado com Deus. Quando você está conectado com Krishna, esse mundo ele se torna belo em si, porque ele é uma expressão de Vishnu, Krishna. Certo? Aí depois fala assim, o silêncio é a paz. Então, quando você está em silêncio, dentro da sua realidade, você vai naturalmente sentir essa paz que é inquebrantável. Você vai estar sempre em paz. O mundo pode estar pipocando, pode estar em caos, todo mundo brigando, né? Ainda mais agora em Kali Yuga, tudo assim, né? Acontecendo de forma conflituosa, mas você está tranquilo, você está em paz quando você atinge o seu eu. Porque você sabe, né? Você sabe não, você sente, você vive isso, que você não tem nada a ver com o fluxo da mente que está criando todas as experiências e situações nesse mundo, nesse planeta Terra, né? Atualmente onde estamos. Ok? Então essa paz, né? E no Bhagavad Gita, Krishna fala, quando você atinge essa paz, aí sim a Ananda, a felicidade, começa a se expressar por você. Quando você está nessa consciência transcendental. Então aí ele fala, termina aqui, portanto, o silêncio é o eu, certo? O silêncio é o eu. Só que você tem que se situar em Krishna. Se você não se situar em Krishna, esse silêncio é um silêncio assim, é como se fosse um vazio, né? Agora, quando você está situado em Krishna, você começa a falar de Krishna, você começa a executar o Sanatana Dharma, sua posição eterna.
de servo eterno amoroso de Krishna. Então, o silêncio também, considerado do ponto de vista espiritual, é quando você está falando de Deus, quando você não está falando abobrinha, quando você não está criticando ninguém, quando você não está tendo falácias, maledicências, ou conversando coisas alegres também, porém de cunho material, né? Isso aí não é o silêncio é você estar falando de Krishna. Então, Prabhupada fala no Bhagavad Gita que o verdadeiro silêncio é quando você está falando de Krishna. Certo? Não é ficar quieto, aí você vai se isolar num local especial, ali vai fazer a meditação, ficar em silêncio. Não é assim. No silêncio está incorporado a presença de Deus, porque quando você fala de Deus, você está na percepção do seu eu. Por isso que ele fala aqui, ó, o silêncio é o eu. Entendeu como é que é? Tem uma diferença, né? O impersonalista, ele fica meio fora do mundo, assim. Ele encontrou o eu, ele está na paz, aí ele meio que fica isolado, certo? Alguns falam também a filosofia, mas para levar a pessoa a ficar nesse estado mais de renúncia interna. Já o devoto não, o devoto ele sai para o mundo falando sobre Krishna e né, o Bhajananda, que eles falam. Bhajananda é aquele que o devoto que sai para o mundo pregando sobre Krishna, e isso é o silêncio do devoto, né? Tem o Gostyananda. Gostyanandas são os devotos de Krishna que são mais quietinhos, gostam de ficar no templo, no mosteiro, cantando o santo nome. Mas quando ele está cantando o santo nome também é o silêncio. Então essa é a diferença, né? O silêncio é a verdade, o silêncio é a felicidade, o silêncio é a paz. E, portanto, o silêncio é o eu. Tá bom? Então, eu espero que tenhamos dado assim, um sabor da consciência de Krishna interessante a essa quinta frase, né, de Ramana Maharishi. Então vamos para a sexta frase. Sua verdadeira natureza é a do espírito infinito. O sentimento de limitação é o trabalho da mente. Então aqui, de acordo com o personalista, a verdadeira natureza sua é a do espírito infinito. Só que eles pensam nesse espírito infinito como essa energia total. Então, você é como se fosse uma gota do oceano. Então você tem essa natureza do oceano, só que você se funde nesse oceano e se torna o oceano. Certo? Mas na consciência de Krishna, você é uma gota do oceano, mas você sempre é uma gota. E o oceano é Krishna. E a gota é o oceano. Tá entendendo? Então, ele fala assim, a sua verdadeira natureza é o espírito infinito. Então, quem é o espírito infinito? Que é uma pessoa absoluta, que tem essa forma original que sustenta todas as existências, né, espirituais e materiais. Aham sarvasya prabhavu mataha sarvam pravartate. Então, Krishna está dizendo, eu sou a origem de todos os mundos materiais e de todos os mundos espirituais, materiais e espirituais. Então, Krishna é esse espírito infinito que os devotos, né, almejam estar junto, porque ele é a fonte de tudo. Inclusive, ele é a fonte da nossa vida. Ele é a vida da nossa vida. Ele é a verdade da nossa verdade. Ele é a paz da nossa paz. Então, a gente tem que ver isso, né? Na primeira impressão que a gente tem na vida espiritual, conforme falam os impersonalistas, é que Krishna é essa energia infinita. A gente, o trabalho nosso é tirar fora, né, a energia material, atingir esse eu, e esse eu é o próprio Espírito de Deus acontecendo. Já para o devoto, o Espírito é o quê? Uma parte integrante de Deus, uma energia superior, que está vivendo em Deus, é uma expressão de Deus, mas a gente nunca vai perder a nossa individualidade, aquilo que somos. E nós também temos uma forma espiritual eterna. Então tudo isso aí é desconsiderado pelo impersonalista,
Que ele fala, não tem forma, você é sem forma, é informal. E daí você vira um ser de luz, assim. E não é assim, entendeu? No mundo espiritual tem a forma espiritual. Então é isso, ó. E aí ele fala, então a sua verdadeira natureza é a do espírito infinito, então a verdadeira natureza do eu, do devoto, é do espírito infinito de Krishna, você é uma parte integrante de Krishna. Aí fala, o sentimento de limitação é o trabalho da mente. Aí está certo, aí está certo. O que limita a nossa expressão, né, divina nesse mundo é a mente, porque a mente é que projeta o mundo. Então a gente se identifica com essa mente, que faz parte, né, do desenvolvimento da vida espiritual nessa forma humana. Então você tem que saber trabalhar a sua mente, a psicologia, como é que sua mente age e tal. Então Krishna vai ensinando no Bhagavata através de histórias, né, de expressões de amor, enfim, todas as histórias e conhecimento de Krishna explicam como a gente supera a mente. Né? Inclusive no capítulo 6 do Bhagavad Gita, né, intitulado Dhyana Yoga, que é a yoga da união com Deus através da meditação, ele vai mostrando os diversos processos que os yogis usam para suplantar a mente. Porém, o devoto ele já vai direto, ele já usa sua mente como um instrumento favorável para que o espírito se renda imediatamente aos pés de lótus de Krishna, e que assim, né, através da prática do Santo Nome e de outras práticas, ele possa purificar a sua condição vibracional, e assim ele vai enxergar o mundo como a expressão de Krishna. Aí a mente, ela o quê? A mente é esse fluxo, ela vai modulando a energia material para ser o resultado direto daquilo que você está vibrando espiritualmente. Na física quântica, por exemplo, é bem interessante também, a gente pode associar aqui. Na física quântica diz, onde está a sua consciência é o que vai se transfigurar atomicamente para você perceber. Onde está a sua consciência é o que está acontecendo dentro daquela atenção. Assim Krishna também fala, se você pensa sempre em mim, se sua atenção está sempre em mim, ou no Santo Nome, com esse entendimento que o Santo Nome não é diferente de Krishna, então você vai estar, né, configurando o mundo chamado mundo material na visão divina. Porque aí você vai estar com a consciência de Krishna. E o que aparece para você, né? Então a sua mente, que cria uma limitação, vai deixar de criar essa limitação, que é da falsa identificação, para você entender que tudo é Krishna e que você pode co-criar com Deus o que você quiser. E nesse mundo você vai co-criar de tal forma situações materiais onde você possa criar a oportunidade para você mesmo de despertar esse amor por Deus e após a morte sair desse corpo e voltar para o mundo espiritual. É isso que Krishna vem ensinar aqui no Bhagavad Gita. Vem explicar para a gente assim, se torne um devoto meu. E aí o mundo vai se tornar devocional. Aí você vai viver em serviço a Deus e Deus vai viver em serviço a você. Certo? Aqui não tem assim, a relação de servo e amo, né? A relação de senhor e servo com Deus é diferente. Deus ele é amor puro. Então, quando você vai despertando amor por Deus, Deus, através do seu amor, começa a estimular você espiritualmente a ficar sempre nessa situação transcendental. Ele vai tirando Maya da sua vida e aí você vai se elevando, né? Tem uma história, não, porque eu estou com Krishna, se eu me rendir a Deus, aí Maya vai vir, vai me atacar, Maya vai me derrubar, certo? Mas não é assim. Maya é uma serva de Krishna. Ela vai dar uma testadinha em você para ver seu grau de sinceridade em relação a Krishna. Então logo você passe numas provas básicas, né? Que envolve luxúria, ambição, algumas experiências, né? Tem um BBB espiritual que fica te assistindo
para ver se você realmente quer ir para a vida espiritual. Então, logo você passe nessas provas, né, pequenas provas, não precisa criar um drama quanto a isso. É uma prova para saber se você realmente... É igual a pessoa perde você acha um dinheiro na rua, a sua consciência vai olhar aquele dinheiro, você pode pegar para você o dinheiro, ou pode pegar esse dinheiro e tentar achar o dono dele, certo? E se não achar, você pode doar para alguém, não sei, entendeu? Assim, então, esses acontecimentos, a gente pensa que está acontecendo aleatoriamente, mas não é. São os semideuses colocando a gente à prova. Que os semideuses são servos, né, de Krishna, e atuam dentro da mente cósmica, dentro da nossa mente. Então logo o espírito começa a estudar o Bhagavad Gita, se associar com devotos, né, cantar a japa, desejar internamente essa avidez, né? Krishna falou: eu quero sua avidez por mim, eu quero que você realmente tenha essa vontade, porque é a vontade que modula a nossa energia, a fé, né? Srada significa que você substancialmente está agindo na sua energia para modular a perfeita consciência, para poder abrir um campo no seu coração para Krishna se revelar para você. Então, quando você faz isso, você realmente, Krishna no seu coração vai tirar a Maya. Ele vai afastar, ele fala isso no Bhagavad Gita. Arjuna declara para o meu devoto que quando ele realmente se rende a mim, eu afasto Maya, tiro os 3 modos da natureza material, porque ele não quer mais viver nesse mundo material, ele compreendeu. Certo? Se você quer servir a Krishna, se você compreendeu Krishna, ele está no seu coração esperando exatamente esse momento que você decide isso, mas com coração, com devoção. Certo? Agora, se a pessoa é um impersonalista, não considera Krishna, não considera a pessoa de Krishna, né, a forma absoluta e espiritual, e ele quer se fundir em Deus, não sou um indivíduo, não sou uma pessoa, não tenho forma espiritual, eu sou um ser de luz, eu sou Deus. Aí Krishna vai e satisfaz o desejo do impersonalista. Aí ele vai se fundir em Deus. Mas como o espírito é eternamente um servo amoroso de Krishna, mesmo você sendo, né, na ilusão, que é a maior ilusão, você, nesse estágio, né, que a gota entra no oceano e a gota vira o oceano. Né? Então você acha que você é o oceano, mas aí Krishna fala, mas você nunca vai ficar satisfeito com isso. A gota serve o oceano, eternamente você é uma gota, você faz parte da energia de Deus, certo? Então temos que pensar sobre tudo isso, né? Então, o sentimento de limitação é o trabalho da mente. Vamos sair dessa limitação, desse sentimento, mas que eu não posso, eu sou muito pecador, sou muito caído. Quem é pecador, quem é caído? Quem é elevado? Quem é o mestre? Isso é o falso ego. Falso ego, né? Está sempre arranjando desculpa para não se render aos pés de lótus. Não importa o que você é, se você é um assassino, se você é um santo, não importa. Se você se rende aos pés de Krishna, assim, eu quero isso, aí começa o desenvolvimento vibratório, onde você realmente vai receber a bênção de Deus, porque Deus ele não está considerando o que você é nesse mundo material. Nesse mundo material, você está se dando mal por causa das suas ações, né, equivocadas, insensatas. As suas ações onde você está se identificando com esse corpo material, você está acumulando karma bom e karma ruim, certo? Se você está preocupado muito com seu jeito de ser, eu não posso, não, você está se limitando. Eu não posso isso, eu não posso aquilo, não, porque Deus é muito puro, não tem condição de se aproximar de Deus, assim, que isso é um absurdo. Você já está em Deus, você já está vivendo em Deus, Deus ele já está vivendo em você, você já é uma energia de Deus, não tem esse negócio de se aproximar de Deus. Deus é o ser mais íntimo dentro do seu coração. E o que você tem que fazer? Você tem que começar a entender essas coisas.
Não, eu não quero me fundir em Deus, eu não quero me fundir nessa energia, eu quero me aproximar de Krishna, ele está no meu coração como Vishnu. Aí Chaitanya Mahaprabhu, que é o próprio Krishna, né, com a mentalidade de Srimati Radharani, do amor, né, Chaitanya é o amor personificado de Krishna, é a misericórdia de Krishna. Aí ele vem e fala assim, canta esse mantra aqui, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ele falou, canta esse nome, estuda o Bhagavad Gita, se aproxima de pessoas que estão mais elevadas aqui em autorrealização divina e seja sincero no seu coração, faz o sadhana, né, inicialmente, a prática espiritual, e aí você vai desenvolver aquilo que você quer. O que você quer? O que você quer é o que você é. Se você quer atingir a consciência de Krishna plena, você tem que ser o quê? Um devoto de Krishna. Pensa sempre em mim, torna-se meu devoto. Tem que se tornar um devoto de Krishna. Não tem saída. Você quer sair desse mundo material? Ou você quer continuar enrolando espiritualmente, deixando sua mente te limitar? Não, eu sou um devoto, mas eu não sou muito elevado, não. Pô, eu sou um devoto caído. Tá? Aí você fica com essa conversa, certo? Você é uma parte de Deus e pronto, você é um ser maravilhoso. Imagina, nós podemos co-criar com Deus tudo que quisermos, né? O Senhor Brahma, que é a primeira entidade, né, desse mundo que apareceu, o primeiro ser vivo, ele cria o universo inteiro. Ele co-cria com Deus esse universo. E nós podemos co-criar, nós temos o poder do Senhor Brahma. Só que nossa mente nos limita. Faz você pensar que é um coitadinho nesse mundo, que você está sofrendo. Ai meu Deus, não, Deus não tem sido bom comigo. Ah, mas eu sou uma pessoa tão desqualificada, né? Nossa, aquele cara lá, aquele cara sim que é elevado, é um mestre, é um guru, nossa, quem dera eu poder ser igual a ele. Entendeu? Você está se limitando. Você é um Cristo, você é um Buda, você é uma parte integrante de Krishna. Você é uma consciência iluminada nesse mundo. Você tem uma inteligência incrível. Basta apenas mudar a sua consciência. Se você estava como um materialista ou como um pseudo, né, um falso espiritualista, uma pessoa que está sempre no muro, nunca decide o que você quer na sua vida, então você tem que mudar essa consciência. Não, a partir de amanhã eu vou começar a estudar o Bhagavad Gita, vou me render a Krishna, vou fazer um programa de cantar o santo nome, vou purificar a minha mente e eu não quero saber de ficar mais nesse mundo não quero saber dessa historinha não. Eu quero realizar aquilo que eu sou. Né? Quem eu sou? Eu não sou uma parte integrante de Krishna. Então eu quero realizar a minha conexão com Deus. E para fazer isso, Krishna está te esperando. Ele fala assim, vem criatura, vem para mim. Vem para mim para eu poder me revelar para você. Então ouça o que os devotos puros estão falando. Certo? Abre seu coração mais um pouquinho. Né? Tenha coragem de dar um mergulho no chamado desconhecido. Né? Mas desconhecido é esse mundo aqui, ó, essa normalidade louca, caótica, demoníaca. Normalidade é você viver rendido a Krishna nesse mundo, fazendo o serviço devocional e se preparando para voltar para o mundo espiritual após a morte desse corpo físico. Não faz sentido nenhum ficarmos aqui vivendo na ilusão do corpo material, nas limitações da mente, né? Ou nas crenças limitantes que o sistema demoníaco programou a todo mundo. Aí você fala, eu não quero ficar sob a tutela de pessoas interesseiras, pessoas que têm uma conduta negativa, no sentido de que são pessoas que querem sempre dinheiro, poder, né? Luxúria, controle, são pessoas assim, demoníacas, né? Lê lá no capítulo 16 do Bhagavad Gita que vocês vão entender o que eu estou falando. Então não quero mais isso, certo? Então eu quero ficar sob o controle de Krishna. Só que o controle de Krishna é um controle amoroso, é um controle misericordioso, né? Como diz o Mestre Cristo, né? O meu fardo se torna leve, a minha carga, né? Se torna suave, uma coisa assim. Então, quando você se rende
ao espírito que você se rende a Deus, você caminha nesse mundo de uma forma mais suave. É como se você botasse um sapato para andar dos pedregulhos, né? Quem não está rendido a Deus caminha sem sapato, está sempre sofrendo, o pé está sempre incomodado com aqueles pedregulhos, certo? Está sempre se ferindo, está sempre se lamentando, ai, ai, meus pés, isso é ruim, tal, tal. O devoto não, ele pega, bota um sapato, ele está no mesmo mundo material, no mesmo lugar onde tem os pedregulhos, só que ele está andando sem sentir essa lamentação, essa dor, porque a consciência de Krishna, né, não deixa ele tocar esse mundo material dessa forma tão pesada e consistente. Então ele sai das limitações da mente. Ok? Então lemos essa sexta frase, né, de Ramana. Sua verdadeira natureza é a do espírito infinito. O sentimento de limitação é o trabalho da mente. Eu acho legal que a gente vai lendo aqui e vai constatando, né, sem uma filosofia negar a outra, mas colocar os pingos nos is, né, dizendo que por que está tendo tanta confusão? Não é tanta confusão. O impersonalista é o primeiro estágio de realização espiritual. É normal você pensar em Deus como uma energia, é normal. Só que o normal mesmo e completo é você pensar em Deus como a suprema personalidade de Deus, como uma pessoa absoluta. É isso que Krishna está revelando, ok? Não sou eu que estou falando assim ao léu. Tá? E também eu já realizei isso dentro da minha rendição. E não é nada demais. Não é nada demais, porque você já é um servo eterno de Krishna. Quando você realiza isso, aí você entende a natureza do Brahman, essa energia impessoal, que parece que é mais fácil entender a partir desse primeiro estágio, mas é só uma percepção. Prabhupada dá um exemplo assim, quando você abre os olhos, né, tá o sol, né, um sol. Quando você abre os olhos, você percebe primeiro o brilho do sol. Esse é o estágio do impersonalismo, que aí ele quer se fundir com esse brilho do sol. É esse que é a consciência do impersonalista, certo? Aí depois, quando os seus olhos se acostumam com esse brilho do sol, você consegue ver o sol, a bola, o globo solar, certo? Então a visão desse globo solar que está por trás da vibração energética do sol, feita de luz, né, e calor, está o quê? É considerado o quê? É Vishnu. É considerado essa presença de Deus que irradia essa energia. Agora, o Espírito Supremo que está por trás do Sol, que é o Deus que está dentro do Sol, é o quê? É Krishna. Então, quando você abre os olhos e você vai se relacionar com o Sol, primeiro você vê o brilho, depois vê o Sol, mas a verdadeira relação é com o Deus do Sol, com o ser que está emanando tanto o Sol, certo? Que seria o Vishnu, como a energia que é a manifestação de tudo isso que a gente chama de natureza material em suas várias dimensões e expressões universais, galaxiais, solares, certo? Então é isso, você tem que... isso é só analogia, lógico, isso é limitado, assim, não dá para entender, mas dá para compreender. Então você tem que buscar Krishna. Quando você encontra Krishna, automaticamente você realiza o Brahman e realiza o Paramatma. Tá entendendo? É isso, não tem esse mistério. Então é isso que eu estou falando aqui, é o que o Senhor Krishna está explicando. Logo lá no Bhagavatam, no canto 1, no segundo verso, Krishna já fala isso. Você tem que entender que os vários aspectos da minha existência, que é Brahman, Paramatma e Bhagavan. E Bhagavan é a realidade última, e Bhagavan é Krishna. Então é isso, entendeu? A gente não precisa criticar o impersonalista, mas falar para ele que tem algo a mais, tem uma etapa a mais. Não é só abandonar a energia material, a personalidade material, certo? Você tem que entender que existe uma variedade espiritual. O impersonalista não quer essa variedade espiritual, ele quer se fundir na energia, mas existe essa variedade espiritual, certo? Krishna ele vem demonstrar isso
quando ele aparece nesse mundo, ele manifesta Vrindavana. Isso aí tudo está no 10º canto do Srimad Bhagavatam, os passatempos de Krishna aqui nesse planeta Terra. É o inconcebível se manifestando no concebível. Então, Krishna ele traz essa misericórdia de manifestar os passatempos dele para a gente entender que existe uma variedade espiritual relacionada a esse ser supremo, que é a causa de todas as causas, mas que a gente não vai entender com o intelecto nem com a mente. Porém, ao ler os passatempos, em ouvir, né, dos lábios dos devotos puros sobre esses passatempos, a gente acaba pegando essa energia e Deus no nosso coração começa a fazer os passatempos aqui. Então, seu coração vai se tornando uma Vrindavana, né? O que é um devoto puro? É uma Vrindavana em movimento. Onde está Vrindavana? Vrindavana está onde está um devoto puro. Onde está Krishna? Krishna está onde está um devoto puro, porque Vrindavana nada mais é do que a manifestação da pessoa de Krishna. Vrindavana é a manifestação do amor de Srimati Radharani. Por isso que Krishna nunca sai de Vrindavana, porque ele é completamente dependente de Srimati Radharani, do seu amor supremo. Porém, ao mesmo tempo, Krishna sai de Vrindavana se expandindo dentro dos vários Vaikunthas e dos vários, né, planetas Vaikunthas e dentro da energia material através das suas formas Vishnu e de outras encarnações, tais como essa aí do Nrsimhadeva, que eu falei, né, do início do canto do mantra, que vem desenvolver passatempos específicos. Se você quiser ler sobre Nrsimhadeva, canto 7 do Srimad Bhagavatam, entender a história, por que Krishna tomou essa forma de leão, essa forma raivosa. Então tem toda uma história, né? Prahlada Maharaj, que é um devoto puro, aí você vai entendendo a relação, né, de Deus, e você vai considerando também a sua evolução interna em relação a isso, e tem que usar a mente para isso, tem que sair dessa limitação mental, usando a mente, os pensamentos para ficarem fixos nos pés de lótus de Deus, ou no santo nome, ou na lembrança constante de que tudo é Deus e que você é um servo eterno amoroso de Krishna. E você tem que fazer isso até o fim da vida dessa forma humana e ficar cada vez mais pleno nisso. Que aí então você vai conseguir atingir esse padrão, né, absoluto do seu eu real, numa forma espiritual adequada, onde você vai estar qualificado para, após a morte, ir para Vaikuntha Loka, o Vrindavana, né, o Krishna Loka. Entendeu? Então isso aqui é o sacrifício da forma humana, o ofício sagrado. Então Krishna, quando criou essa forma humana, ele fala assim, eu criei a forma humana para fazer esse sacrifício da inteligência para lembrar sempre quem sou eu, quem é ele, o que ele está fazendo nesse mundo material, certo? E para onde ele vai, ele deve ir após a morte. Então é isso que nós fazemos, só que nesse entretanto, né, da nossa jornada humana, a nossa mente, por não ter informação sobre Krishna, ou um entendimento mais profundo dessa realidade espiritual, a gente, né, naturalmente, o espírito na forma humana, ele quer entender o que é isso. Já o animal, ele não faz essa pergunta. O animal, ele só come, bebe, dorme, né, faz sexo, se protege. O ser humano não, ele tem ainda uma parte animal, porém, a sua relevância superior à do animal é que ele simplesmente vai indagar, né, da forma intuitiva, quem sou eu? O que eu estou fazendo nesse mundo? Né? Quem é Deus? E aí, quando você começa a forçar muito essas perguntas, Krishna no seu coração começa a fazer arranjos materiais para que você receba as informações corretas. Então, Krishna, ele não quer te dar a realização impessoal, ele quer te dar a realização dele, já que a energia chamada impessoal é só uma expansão energética dele. Entende? Para configurar todos os mundos espirituais e materiais. Essa é a experiência divertida do mundo quando você está vivendo em Krishna. Você já não mais fica preocupado, com medo. Você entende que Krishna é que está controlando tudo.
né, que fala, mas os políticos que estão no poder, né, os extraterrestres lá, malzinho, que vem dominar, eles são controladores, né, mas todo o poder que existe, todo poder é unicamente de Deus. Deus ele está permitindo as experiências, tanto as chamadas negativas quanto positivas. E você tem o livre-arbítrio de escolher. Poxa, eu não quero, eu quero viver uma experiência transcendental. Eu quero estar com Krishna. Eu quero ir além das experiências boas, né, positivas e negativas. Eu quero ter experiências divinas, espirituais. Certo? Porque essas é que são realmente as experiências boas dentro de um termo da realidade. E aí você vai conquistar aquilo que você está aqui para fazer, né? Pena que poucas pessoas elas se envolvem tanto, né? A maioria das pessoas se envolve tanto com a mente, né? Que não passa disso. Mas a forma humana é isso. Você vai trabalhando de vida em vida até que vai chegar um momento já que você já trabalhou tanto a sua vida espiritual, a sua busca, né? Que você vem com aquilo que se chama sukriti, atividades piedosas, méritos do seu trabalho espiritual anterior, né? Que é a única coisa que você carrega para a próxima vida. E aí, quando você chega na outra vida, você começa do ponto onde você parou na vida passada. Então, a forma humana ela vai se desenvolvendo através dos seus méritos, até que você vai chegar numa forma humana que você fala assim, ah, entendi, agora eu não quero mais ficar nesse mundo, eu quero voltar para a minha casa, para o meu lar original. Eu quero ficar com Krishna. Eu quero ficar em Vaikuntha Lokadama. Certo? Então, você sai dessa energia material que é uma matrix, uma ilusão. E aí, passando, você recebendo essa informação, por que esperar por outra vida? Por que não se render agora a Krishna? Por que não cantar o santo nome de Deus? Por que não se associar com pessoas que estão te trazendo informações, né, elevadas? Pessoas que estão sempre recitando os passatempos de Deus, falando assuntos, né, tópicos sobre Krishna, né, Krishna Katha. Então é isso que Chaitanya Mahaprabhu, o próprio Krishna em Kali Yuga fala, cante meu nome e ouça sobre mim, principalmente sobre meus passatempos, para você pegar uma intimidade do que é Vrindavana, de como é o mundo espiritual, de como são os habitantes de lá, né? Aí você vai ler assim, sobre as gopis, sobre os parentes de Deus, os amigos, aí você vai pegando uma ideia de como é a coisa, mesmo que você não esteja sentindo ainda esse amor espiritual, ao você ficar, né, martelando a sua mente com aquelas informações, você vai começando a entrar numa vibração onde esse seu amor específico, numa relação, né, específica com Krishna, vai acontecer. Ou com Vishnu, ou com qualquer expansão de Deus no qual você tenha afinidade e queira se relacionar, né? Igual Hanuman, ele queria se relacionar com o Senhor Ramachandra, que é uma expressão de Krishna. Ele não queria Krishna, ele queria Ramachandra. Então tem gente que quer Nrsimhadeva, tem gente... Então tem milhões de formas de Deus que você pode se relacionar no mundo espiritual. Certo? Eu gosto de Krishna. Então Krishna fala, vem para mim, porque qualquer Vaikuntha que você tiver, qualquer expansão sou eu. A diferença é que nos Vaikunthas é uma vivência mais reverencial, onde você vê... você fica muito como servo e Deus como Senhor, certo? Mas Krishna, ele gosta de se relacionar mais assim, simples, de uma forma mais íntima, né? Então, o ideal é você ir para escolher o tipo de relação que você quer ter com Deus e ir para o mundo Krishna Loka, certo? É o mundo onde Krishna habita. Por que não viver face a face com Deus? Qual é o problema? Então a mente ela limita muito, mas Krishna, como assim? Krishna é infinito, mas ele é uma pessoa, eu me relaciono com ele, assim, como é que é isso? Entendeu? A mente não vai compreender isso, não vai compreender. Krishna, ele vem aqui nesse mundo material, ele parece que é um ser humano, ele parece que é uma forma material, mas não é, aquela forma é a forma absoluta. Então Krishna fala, se você entender isso, você já está liberto aqui nesse mundo. Quando você entende a persona suprema de Krishna.
E aí você entende, e aí Krishna ele manifesta para você e fica fácil esse entendimento. De tal forma que quando você vai para o mundo espiritual, continua a mesma coisa. Você nunca vai compreender Krishna assim completamente, certo? Mas você vai entender a essência através da sua pureza de realização espiritual. É isso que temos que ser mais humildes, né? Não, eu quero compreender Deus, ele vai se revelar para mim e eu vou compreender Deus completamente. Imagina, Deus é algo absoluto. A nossa mente é muito pequenininha, muito limitada. Né? A mente é tão fraquinha que você está se identificando assim, com esse corpo material. Eu sou o Bhakta alemão, eu tenho conhecimento, aí eu estou falando de Krishna, e aí vem aquele orgulho, aquela arrogância, quem é você para falar isso? Né? Eu sou um cara letrado no conhecimento. Aí entra esse falso ego, a mente pequenininha, né? E o espírito não, ele conectado com Deus, ele é amor também, ele não está ligando para a posição dele nesse mundo, ele simplesmente é uma voz divina, né, onde o amor, né, se expressa pelas palavras através do coração, porque o coração está conectado com Deus. Então essa é a maravilha das maravilhas, você viver. Então por que você tem que ser alguém especial nesse mundo? Tem que ser um devoto, né? Ou uma pessoa humilde que está isolada lá naquela caverna, orando pela humanidade, entendeu? Você não tem que ser nada disso, você tem que viver feliz em Deus, falando sobre Deus, curtindo, usando aqui agora essa internet aqui, né? Que é uma tecnologia angelical que cria essa interação com todo mundo, né? Cria essa unificação de pessoas. Então você usa o que você tem a seu dispor para passar a sua alegria, a sua revelação pessoal, a sua realização, sem ficar com aquela intenção, mas eu estou num patamar mais elevado e eu tenho que falar para pessoas inferiores que têm que entender que elas têm que se render a Cristo. Não é isso. A rendição tem que ser espontânea. Você não pode se render a Deus se você não estiver sentindo esse amor, esse gosto superior. Mas quando você obtém o conhecimento, você começa a aceitar isso. E através dessa aceitação vem uma fé. E essa fé, que é o princípio inicial da vida espiritual, você vai modificar a sua estrutura vibratória. Você vai mudar a dimensão da sua consciência de percepção. E aí você começa a ver Krishna em tudo, no sol, na lua, na sua respiração, dentro do seu coração, Krishna lá em Krishna Loka, os planetas Vaikunta, né? Você começa a ver as formas de Krishna, dos passatempos de Krishna, e você começa a entender que tudo é Krishna, que só existe um poder, que só existe um controlador, que não é preciso temer nada nesse mundo, que tudo aqui é uma passagem, que o seu corpo está simplesmente manifestando a expressão da sua consciência, né, essa forma material, e que você não tem que rejeitar o mundo, não tem que rejeitar o corpo, não tem que rejeitar nada, você tem que cuidar dos seus instrumentos para serem, né, eficazes nessa dimensão, dessa terceira dimensão atual, ou na quinta dimensão, que vai entrar agora, e seguir a sua vida até o momento, né, com muita paciência, com tolerância, até o momento que Krishna vai olhar para você e falar assim, meu filho, você já está qualificado, então volte agora aqui para o meu mundo, né, e você vai para o reino de amor, o reino de felicidade, o reino de consciência, o reino de satisfação completa, onde tudo é néctar, né? Onde tudo é o mel divino acontecendo, tudo é energia de Srimati Radharani, o amor de Deus em expressão completa. Aí você pode ser uma golpe, pode ser um amigo, você já tem uma relação, você já tem um tipo espiritual completo de relação com Deus, e ele vai se manifestar na medida que a sua forma espiritual for se desenvolvendo através da prática espiritual. Certo? Então vamos considerar isso tudo. Vamos deixar esse conhecimento entrar em nosso coração e principalmente a devoção, né, por Deus nascer logo enquanto é tempo, porque essa forma humana não pode passar em vão, né? Você não pode desperdiçar essa forma que Deus criou exatamente para realizá-lo. Vai em direção a Deus que Ele vem em direção a você. Ok? Então hoje falamos duas frases, né, de Ramana Maharishi, são 25 frases, e a gente vai falando aqui na disposição
do que é a nossa possibilidade de inspiração, certo? E vamos falando várias coisas, isso que é o legal dessa aula, que é totalmente informal e acontece, e eu fico muito feliz de estar podendo também aprender, né, com as coisas que eu falo, porque eu também estou ouvindo, que eu estou falando dentro desse tempo da inspiração que Krishna vai passando em meu coração, certo? Então, um beijo no coração de vocês, amo vocês, fiquem sempre com Deus, a partir de hoje, beijo!